Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informação do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. E a gente fala agora sobre plano de mobilidade da região do Grande ABC e também destinação de recursos para o Corpo de Bombeiros, o PL 529 de 2019. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. É o nosso convidado hoje, presencialmente aqui nos estúdios da Rede Alesp. Deputado, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Tudo bem com o senhor? Ótimo. Aos nossos pessoas que nos assistem da Rede Alesp. Nós estamos aqui hoje presencialmente com a minha conterrânea Júlia, né, Júlia? E vamos esclarecer alguns pontos, né? Nós questionamos o pessoal do metrô, porque é uma promessa de longa data a mobilidade ser resolvida na nossa região. Pois é, desde que eu me conheço por gente e estou ali na região do ABC Paulista, como o senhor disse, conterrâneos, não é, deputado? Justamente tem essa questão, né, esse ponto de interrogação. Quando vai chegar o metrô aqui? Temos ali a CPTM em Santo André, em São Caetano, mas não em São Bernardo do Campo, não é? E nessa conversa, nesse questionamento, deputado, o que eles disseram para o senhor, há uma previsão nesse momento ou não? Falar em previsão, eu acho que é bem prematuro, mesmo porque, como nós sabemos, desde a época do Geraldo Alckmin se fala, ou do Mário Covas, né, eu acho, se fala para poder aliviar o trânsito da nossa região, que passam duas rodovias importantes, né, Anchieta e Imigrantes, e nós não temos muito, assim, locais para se locomover para a capital, principalmente. Isso fez com que nós nos mobilizássemos para que houvesse um transporte de maior velocidade, maior mobilidade, para servir a população do ABC. Casualmente, São Bernardo, Diadema, está fora do eixo da CPTM, né? Lá tem o BRT, operado aí pelos transportes metropolitanos, entretanto, nós não temos VLT, BRT. Aliás, BRT sim, o metrô não. A linha Rosa 20, que nós até iríamos conversar, exatamente é uma pedida do ABC, entretanto não vai contemplar ainda São Bernardo e Diadema. A gente sabe que essa questão de mobilidade e a questão de mobilidade urbana ficou muito em evidência nesse momento de pandemia, mas claro, o deputado Coronel Nishikawa continua com a sua contribuição aqui no Legislativo Paulista, nessa interlocução então com as secretarias, para que possa, quem sabe, num futuro próximo, ter essa mobilidade e essa facilidade, porque a gente sabe que muita gente aqui da região do ABC, da região metropolitana, tem que vir para São Paulo para trabalhar, né? Muitos vêm para cá e muitos vão para lá, né? Como é sabido, a região do ABC é cheia de indústrias, né? Nós já fomos o maior parque industrial da América Latina, entretanto, o sindicalismo selvagem acabou espantando muitas empresas da nossa região. Mas a população cresceu e a população ainda dispõe dos mesmos recursos de anteriormente. Ou seja, é premente a necessidade para que possa ampliar o sistema de transporte de passageiros ABC, São Paulo, São Paulo, ABC. Falando ainda das atividades parlamentares aqui, semana passada, na última terça-feira, no dia 20, o projeto de lei 529 de 2019 foi aprovado aqui no Parlamento Paulista, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias do Mafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado. Então, por favor, deputado, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre o projeto de lei do senhor. O projeto 529 de 19, não confundir com a de 20, que foi um projeto de lei que veio do governador, né? Aquele projeto de lei que aumentava ICMS e alguns outros itens, não é o mesmo projeto de lei. É um projeto de lei da nossa autoria para que
recursos vindo de multas de bafômetro, de trânsito, venha para custeio, investimento, adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Muita gente tem confundido, porque os dois têm a denominação 529, mas esse projeto de lei não tem nada a ver com aquele. Só queria esclarecer isso, porque muita gente está me criticando, para variar, né? Não tem, a gente faz o bem, entretanto, a gente tem recebido críticas. Mas, deputado, o senhor sempre falou, o senhor foi da corporação por muitos anos, né, do Corpo de Bombeiros, o quanto é essencial nas cidades o trabalho deles, né, para todas as questões, não só para acidentes, né, ou incêndios, mas para o dia a dia de proteção da população. O quanto, então, essa verba de destinação para o Corpo de Bombeiros vai ajudá-los a ter melhores, por exemplo, equipamentos para o atendimento dessa população? Bom, todo mundo sabe que houve uma inconstitucional, declarado inconstitucional o convênio entre municípios e o Estado para poder cobrar a taxa de combate e prevenção a incêndio. Com isso, o bombeiro perdeu esse recurso. Então, nós pensamos numa forma de contemplar ainda, para continuar o seu trabalho. Muita gente, esses dias eu estive num quartel do bombeiro, nós até fomos surpreendidos com um bolo que o pessoal fez. O que acontece? Muita gente, eu também já passei por isso. Quando a gente vai para uma ocorrência, a gente não sabe se volta para almoçar, jantar. Então, a alimentação do Corpo de Bombeiros não pode ser qualquer tipo de alimentação. Tem que ser uma orientação com uma dieta balanceada, para que a gente possa aguentar uma jornada de 24 horas. E se a gente for atender a ocorrência, nós possamos suplantar até a fome para a gente poder continuar atendendo. Nós não podemos interromper um serviço que nós começamos. Isso fez com que nós realmente pensássemos uma forma de arrecadar dinheiro para eles poderem ter uma alimentação adequada, ter equipamento adequado para proteção individual, ter veículos apropriados para combate a incêndio, enfim, os insumos que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Espuma, um monte de coisas que o leigo não conhece. E a despesa é muito grande. Para você ter uma ideia, uma viatura de bombeiro não custa como uma viatura de policiamento. Certo. É equipado, a maioria está sendo importada, custa mais de R$1 milhão cada viatura daquela de combate a incêndio. Então, o custo é muito alto no Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros está sem essa verba municipal. Por isso, nós pensamos nessa verba que pudesse advir de multas de bafômetro. Não sei se todo mundo sabe, se é de conhecimento, mas quem resgata pessoas acidentadas no trânsito e aqueles que são ocasionados por aqueles que bebem além do limite, é o bombeiro que faz o resgate e traz para o pronto-socorro, para um hospital municipal. Então, esse também foi uma das coisas que nós pensamos. O bombeiro socorre, nada mais justo, né, do que vir a multa do bafômetro para o Corpo de Bombeiros. E o senhor falou sobre, claro, os pormenores aí, a gente sabe, né? O senhor falou da viatura justamente, né? Talvez muitas pessoas que nos assistem agora não saibam que custa mais de R$1 milhão uma Sim. viatura do Corpo de Bombeiros. A parte estrutural também é preciso mudar. E eu lembro que, sempre que eu converso com o senhor fala sobre as questões de saúde, porque o bombeiro também, ele vai, talvez no incêndio, tenha os gases, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse para quem está em casa também sobre essa questão da saúde do bombeiro, também para se cuidar, como funciona, porque, imagina, por vários anos inalando os gases de incêndio, fumaça e afins, é difícil. Eu, por exemplo, tenho fibrose pulmonar que eu adquiri durante a época que eu atuei no Corpo de Bombeiros. Então, o equipamento que o bombeiro utiliza pesa em torno de uns 20 quilos, para você ter uma ideia, é uma coisa que tem que ser renovada sempre. Uma coisa que não é feita, e eu acho que
deve ser feita, nós já pensamos em até apresentar um projeto de lei, cada vez que um bombeiro volta de um incêndio ou de um local insalubre, a roupa de proteção individual deve ser totalmente higienizada, pronta para ser utilizada novamente. E, vamos dizer assim, dependendo do tipo de ocorrência que se atende, ela cada vez mais vai se diluindo, a farda vai se diluindo, né? É uma coisa também constante a renovação de equipamento de proteção individual. No nosso tempo, né, nós atuamos já há muito tempo no Corpo de Bombeiros, a gente não tinha tanto equipamento de proteção. Hoje é muito preservado o ser humano numa ocorrência dessa natureza. É aquela tal da despesa que muita gente não conhece e que o bombeiro tem. Justamente, agora é importante justamente trazer isso para a população, que a população entenda também os pormenores, né, do ser bombeiro, né? Porque muitas vezes se tem aquela figura com a roupa, né, e tudo mais, mas não sabe das dificuldades também que eles passam, não é? A gente escuta em recorrência falando sobre a questão de salários das polícias e afins. Como andam os salários no Corpo de Bombeiros, nas brigadas? Bom, o salário do bombeiro, como ainda é agregado da Polícia Militar, é o mesmo que o policial militar recebe. Muita gente questiona por que o bombeiro tem que ganhar mais do que policial militar ou vice-versa. Cada um tem a sua missão, cada um cumpre a sua missão. E toda a missão é nobre. O homem que serve o Corpo de Bombeiros, sempre eu digo, tem que ser de alma e coração. Eu servi durante 11 anos o Corpo de Bombeiros, eu sempre digo para os meus amigos, eu vesti a farda, continuo com a farda, e não tem como mais a gente desvestir essa farda. É o espírito humanitário, humanístico que vem com a gente, é uma persecução que a gente tem para atender pessoas em dificuldade, pedindo socorro, e o bombeiro faz isso, né? Então, o nosso salário é um dos piores que tem no país, apesar de ser um estado que mais recolhe impostos, o nosso salário que foi prometido pelo governador, que seria um dos melhores do país, continua totalmente defasado, é um dos últimos salários do nosso país. Agora, deputado, a gente tem talvez aquela imagem, principalmente de final de ano, que as crianças andam nos carros de bombeiro pela cidade, enfim, quando podíamos, não é? Antes da pandemia, quando podíamos levar as crianças, porque é uma prática também de mostrar para essas crianças a importância do Corpo de Bombeiro. É usar o lúdico para contar o quanto eles são importantes. Sim. Essa interlocução com as crianças, com os adolescentes, que pode suscitar em alguns que, por exemplo, lá na frente queiram ter essa missão, porque o senhor uma vez me falou isso, que é uma missão de vida, né? Sim, uma missão de vida. Olha, eu sempre digo o seguinte, o mais importante é nós incutirmos na cabeça das crianças a utilidade que nós temos, né? Eu acho que quando criança nós aprendemos tudo aquilo que é bom e também, infelizmente, que é ruim. A orientação que nós sempre tivemos é que trouxesse as crianças para dentro do quartel, saber da nossa missão, saber o quanto somos úteis, né? O bombeiro é útil à sociedade, dar algumas noções, né, de uma pessoa poder, por exemplo, inclusive eu ia apresentar como matéria curricular, né? No fim falaram para não apresentar que dificilmente ia ser aprovado. É a criança como proceder, por exemplo, uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, ou ainda saber que uma panela com o cabo virado para fora do fogão pode derramar coisa quente para cima dele mesmo. Aquela mangueira que é atravessada por trás do fogão, a gente pede para não colocar por trás do fogão, mas pela lateral do fogão. Tudo isso são ensinamentos que a gente pode dar para as crianças e quando eles vão nos quartéis, nós ensinamos exatamente isso, porque as crianças vão transmitir, você está fazendo coisa errada, mãe, você está fazendo coisa errada, pai.
né? Não é isso que acontece? Isso. Então, nós temos que começar a trabalhar desde que eles são crianças. Pergunta para alguma criança que foi no quartel de bombeiro que não tenha gostado. Acho que... É muito emblemático para eles, não é? Muito. É muito emblemático. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque as crianças partem do princípio de olhar, ver algo diferente que alguém assimilar. conte e assimilar, né? Por isso que é importante são importantes essas práticas, justamente de incutir nas crianças, não só o cuidado, como o senhor disse agora, né? Porque quando elas podem ir aos quartéis, os bombeiros passam todas essas questões de segurança, mas de entender, por exemplo, na rua, em algum momento, de identificar o quanto aquele sujeito que está vestido todo aparamentado é importante para o andamento da sociedade. Eu acho que desperta nele o interesse, inclusive, de alguém que queira ou tenha esse espírito de ser profissional de combate a incêndio ou de salvamento. Eu acho que nós temos que despertar esse sentimento das crianças para eles, assim, saberem do valor de um homem que se dedica a salvar vidas, a resgatar pessoas, a extinguir o incêndio. Tudo isso, como você disse, Júlia, é emblemático, né? Pois é, deputado, é muito emblemático e eu gostaria de agradecer o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bom conversar com o senhor e para que a população, então, saiba dos seus projetos de lei. Casa aberta aqui na Rede Alesp, sempre que puder, retorne aqui ao jornal, tá bom? Eu agradeço porque muita gente não entende a missão que nós temos aqui. Eu sempre falei, né, nós somos eminentemente voltados para a instituição e para a saúde, né? 94% das nossas emendas têm sido para a saúde. Então, eu agradeço realmente que a gente possa fazer esse tipo de esclarecimento. Muita gente não entende como nós atuamos aqui. Existem conversas de bastidores aqui para a gente poder alinhavar tudo isso. Portanto, muito obrigado. Obrigada ao senhor, deputado. A Assembleia Legislativa aderiu à campanha contra a fome realizada entre o Fundo Social de Solidariedade e o Governo do Estado. Os alimentos podem ser entregues no estacionamento ao ar livre aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, com distanciamento, claro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada para a doação desses alimentos é aqui na Avenida Sargento Mário Cosel Filho. Quem puder pode doar as cestas básicas inteiras, mas caso não seja possível, são aceitos produtos não perecíveis como arroz, óleo, feijão, macarrão, leite em pó e também enlatados. Esses alimentos são destinados às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que estão em déficit alimentar. O presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, disse que essas doações vão fazer diferença para centenas de famílias que estão em dificuldade e que doar é um gesto de cidadania. Negócios jurídicos e administrativos, temas em destaque do curso interdisciplinar de gestão de mandato realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista. A Rede Alesp transmitiu ao vivo nesta segunda-feira a terceira aula do curso de gestão de mandato e a repórter Priscila Silvério acompanhou a palestra. Poder legislativo e políticas públicas são abordados em aula promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista. A segunda aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato foi ministrada por Vinícius Schurglis, que é gestor público e ex-diretor-presidente do ILP. O especialista apresentou algumas definições para o conceito de políticas públicas. Tão importante quanto o que um governo faz para o estudante de políticas públicas, para aquele que acompanha a gestão pública, é também compreender aquilo que o governo opta por não fazer. Isso também é muito significativo quando a gente tenta compreender o universo das políticas públicas. Outro aspecto importante de compreender por trás de todas essas definições é que as políticas públicas elas costumam envolver diferentes níveis de governo. Então a gente está falando aqui num país federalista como o Brasil, que tem a União, os estados e o município também como ente federado na nossa experiência federalista. Também é algo importante notar que, por trás desses conceitos, tão importante quanto os atores formais da política, aqueles que estão mais visíveis,
para a construção delas também é importante notar a presença ou a atuação de atores que a gente vai chamar como atores informais, que de repente não estão ali diretamente tão vistos, mas que têm participação ativa na construção dessas políticas. E, por fim, que a política pública ela não se restringe apenas e unicamente à elaboração de legislação. Vinícius explicou os elementos necessários para que uma ação possa ser formulada. Vou citar 3 grandes grupos aqui. O primeiro deles são os partidos políticos. Por quê? Porque eles vão buscar adquirir relevância dentro do contexto social como potencializadores, como potencial grupo que vai resolver esse problema. A mesma coisa são os agentes políticos que estão dentro dos partidos. E outro aspecto também são as organizações da própria sociedade civil que acaba construindo suas pautas em torno desses temas para que, enfim, o problema público ele seja visto pela maior parte da sociedade, ele entre na agenda política e, com isso, ele ganhe relevância para que ele seja, então, resolvido. E, para que uma política pública ela seja instituída, eu vou estabelecer 3 grandes condições aqui. Então, o primeiro deles, e por isso que eu falo da questão da identificação do problema, é preciso que esse assunto seja considerado um problema. Em segundo lugar, além de ser um problema, ele tem que ser objeto de atenção governamental, ou seja, o governo precisa querer atuar sobre ele, né? E por fim, né, não só de atenção, mas ele precisa também ser objeto de ação, de decisão política, de decisão administrativa, para que a política pública seja pensada, para que a política pública seja instituída. Por fim, o palestrante destacou a importância do poder legislativo na criação de políticas públicas. É a atribuição do legislativo fiscalizar e avaliar a execução orçamentária, isso é muito importante. Ele fiscaliza também as entidades da administração direta e indireta, ele acompanha o desenvolvimento do poder executivo e como ele tem atuado ou como ele atua. Principalmente, lógico, é algo que olha especialmente para os recursos, mas não apenas isso, ele também olha para a questão do patrimônio público, da utilização dos valores e conta, estou falando aqui do nível federal, estados e 2 municípios, com auxílio do Tribunal de Contas, que é um braço do Poder Legislativo. Então, percebam, a gente tem aí o Poder Legislativo com grandes instrumentos, a gente falou do processo de elaboração de leis. Quando o Executivo apresenta projetos de lei, isso passa também pela apreciação da Casa Legislativa. Você tem a questão do próprio processo orçamentário, que tem um impacto enorme na vida da Casa Legislativa, e também a função de fiscalização e controle desse próprio orçamento e também de outras atividades inerentes ao Poder Executivo. Com isso, eu espero que a gente consiga perceber, retomando o que conversou no início dessa aula, o espaço privilegiado que é o Poder Legislativo para a discussão, para a formulação de alternativas, para a construção de políticas públicas. Lembrando que também o Poder Legislativo, como representa o povo, também faz uso de instrumentos como consultas públicas, audiências públicas, tudo isso para gerar esclarecimentos sobre temas, sobre políticas, e com isso a gente consiga produzir os melhores resultados possíveis desse tensionamento natural que são as políticas públicas. O curso tem como objetivo o aperfeiçoamento para a gestão e organização de mandatos parlamentares. As aulas contam com a participação de especialistas em diversos temas e são transmitidas pela Rede Alesp. O público pode participar enviando perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. 1.279 brasileiros morreram vítimas da Covid-19 em um período de 24 horas, registrados até às 8 horas da noite de ontem. O Brasil contabiliza 392 mil óbitos desde o início da pandemia. Apesar dos números elevados, nenhum estado registrou alta nas mortes pelo coronavírus pela primeira vez em vários meses. 14 milhões e 370 brasileiros foram ou estão contaminados com a Covid-19 desde o ano passado. Os dados são das secretarias estaduais de saúde. A média móvel de mortes aqui no país nos últimos 7 dias
chegou a 2.450 pessoas, uma queda de 20% em relação às 2 últimas semanas. Todos os estados e o Distrito Federal apresentam tendência de estabilidade ou queda nas curvas de mortes. Em relação à vacinação, 29 milhões e meio de brasileiros já foram imunizados, mais de 13 milhões já com a segunda dose da vacina. Um recente levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, mostra que cerca de 12 mil bares, restaurantes e lanchonetes fecharam suas portas de vez desde março de 2020 aqui na cidade de São Paulo. Principalmente, claro, em razão das restrições de funcionamento impostas pela pandemia da Covid-19. O delivery, por outro lado, se consolidou na capital e manteve boa parte dos estabelecimentos funcionando, mesmo que de portas fechadas. Entre março e dezembro de 2020, o número de novos restaurantes cadastrados nas plataformas online de entrega de alimentos, por exemplo, cresceu 78% aqui no estado de São Paulo. No último sábado, a capital entrou na segunda semana da fase transitória do Plano São Paulo e bares e restaurantes puderam reabrir, mas, de acordo com a Abrazel, 20% dos estabelecimentos da capital não devem retomar as atividades porque os custos de operação não compensam. A associação calcula que o faturamento não deve chegar a 25% do que se arrecadava antes da pandemia. Em todo o estado de São Paulo, das 250 mil empresas do setor, 50 mil deixaram de existir durante a pandemia. Dos 1.800.000 empregados do ramo no estado, 400 mil perderam seus postos de trabalho no mesmo período. Cerca de 85% dos negócios no setor de bares e restaurantes correm risco de fechar nos próximos meses se não houver o auxílio para o pagamento de salários de funcionários e redução de jornada de trabalho, de acordo com a Abrazel. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com muito mais informação para você. É rapidinho, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.